Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que, nesse momento, estão chegando nos nossos lares, envolvendo tanto nós encarnados e desencarnados. Momentos preciosos, aonde os espíritos, como nós, buscam o entendimento à luz da doutrina dos espíritos, para saber os verdadeiros motivos, as causas de estarmos todos ligados nesse planeta de provas e expiação. Que Jesus, o nosso mestre, nos envolva nesse momento, nos intua nesse estudo, para que possamos aprender um pouco mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, no Evangelho nós estamos no capítulo 9, nós estamos no item injúrias e violência, e hoje nós vamos fazer, dando a sequência, o item 5. Ele fala assim: o que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciasse ao bem deste mundo e havendo-lo prometido os do céu? Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidades dos da terra para viver. Apenas o que lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a esses faltam muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus, quando a humanidade submeter à lei de amor e de caridade. Deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagado pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Eu sempre falo, não me canso de falar da inteligência de Kardec, dele ligar todo o evangelho, né, que era aquilo que Jesus também fez, mas nós não compreendíamos. E como agora Kardec ele codifica a doutrina, e quando nós olhamos só o evangelho, ele já é um grande instrutor para nós com relação à realidade que estamos inseridos. Mas quando nós vamos fazer a leitura, eu esqueço dos infortúnios ocultos, das vicissitudes da vida, da parábola dos talentos. Eu esqueço da reencarnação. E dentro desse processo, cada um de nós estamos sendo experimentados. E é nessa parte que muitas vezes nós não entendemos. Existe uma parte no Evangelho que fala assim: outrora nós experimentaremos a riqueza, de outra situação experimentaremos a pobreza. Em outra situação, eu não sei se vocês lembram do pobre e do rico, né? O pobre desencarna, em seguida vai o rico, e aí ele chega no plano espiritual, vê que aquele que não tinha nada na existência era superior a ele, e manda
que Deus avise a nós aqui na Terra. E Jesus está avisando nós há quanto tempo? E aí agora veio Kardec e explica de forma mais clara sobre a realidade que estamos inseridos. Principalmente nós espíritas, né? Que quando a gente lê essa parte, e a gente fala assim, eu não sou materialista. Mas quando a gente olha, a gente quer. E Deus não condena isso, tá? Porque eu preciso do trabalho, eu preciso do dinheiro. Sim, todos nós precisamos. Mas, na verdade, o que está falando essa parte, o que ele está trazendo para nós, e que é a situação que eu volto lá naquela parte quando o pobre e o rico ele descobre da situação e manda avisar, nós estamos agora fazendo leitura, buscando informação acerca da situação que está inserido. Nós nos apegamos demais às coisas materiais e esquecemos de cuidar do espírito. Então é nessa questão. E aí, uma parte muito interessante, a gente sempre vê, né, as pessoas colocando, a gente precisa estudar o espiritismo. Sempre estudo, né? E eu vi também um companheiro que já nasceu em berço espírita, e ele falou para mim assim, né, a gente estava conversando, então, o espiritismo ainda continua naquela parte de estudar. Eu fiquei olhando para eles, quase que eu falei, não vou falar, porque tem certas coisas que não adianta. Ele falou, como, né, que ele fala isso, mas não compreende? E aí um pouco entendimento que eu tenho, e eu sabia o que Jesus estava colocando e qual que era a proposta de Kardec. Era justamente fazer aquilo que o rico estava falando. Avise-os da terra. E aí o Cristo fala na terceira revelação, que a gente sabe que o Espiritismo é a terceira revelação, e ele fala assim, eu vou, mas não vos deixarei órfão. Mandarei um outro apóstolo que, logicamente, ficará, né, trazendo todas as informações e ficará conosco até que se conclua tudo o que tem que ser feito. E era o Espírito. E aí nós vimos que toda a codificação, ela traz uma estrutura que quem que é que está falando conosco? Os próprios Espíritos. E a tríade vem, né? Que é a ciência, filosofia e religião. O livro dos Espíritos trazendo as informações dos próprios Espíritos, com Kardec questionando, interrogando e trazendo essas informações para nós, e o Evangelho cuidando da parte religiosa para que a gente entenda e desenvolva a religiosidade gradativa, vamos dizer assim, passo a passo. Então, Jesus já sabia da proposta pedagógica que todos nós estamos inseridos. E nessa condição, nem todos compreenderiam, tá? E aí ele coloca que ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. Então, é nessa questão que quando, nesse estudo que a gente faz do Evangelho, a gente vê a ligação que há entre cada capítulo e cada item lido por nós. E uma das partes mais preciosas nessa parte é onde o espírito vivencia muitas encarnações, com outrora ele sendo rico, outrora ele sendo pobre, outrora vivendo situações que são necessárias para a sua evolução. E que muitas partes nós vamos entender, por acréscimo da bondade de Deus, nós mesmos pedimos. Pedimos para nascer na família, pedimos para estar naquele ambiente de trabalho com aquelas pessoas, pedimos por várias situações,
e que nós sabíamos da necessidade do meu espírito. Mas a única coisa que tem que ficar bem claro para nós, né, que quando nós vamos ver na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a outra parte, né, complementando o que eu vi, né, porque tinha umas condições que eu já li muito as obras de Memórias do Suicida, não me canso de ver o Jerônimo Mendonça, né, que eu vi toda a biografia dele para ele chegar naquele estado. São espíritos que vieram com uma proposta de trabalho, né, porque ele sabia que era a última encarnação, falou, agora ou vai ou racha, tá? E aí, eles vieram com aquela proposta de mediunidade, ele faz todo o seu trabalho, e aí, o que a gente entende? Nós, desse século, né, do final do século XIX, o 20 e o 21, o espírito agora era dotado, tá, de condição de lucidez, de buscar informações, de fazer as leituras necessárias, mas agora não teria condição de suportar o peso da carga dos erros de passados escabrosos. E aí a pergunta que eu fiz, então, qual que era a proposta dos médiuns e do espírito, do espiritismo? Trazer as verdades do espírito imortal que vem agora com a proposta de exercer a mediunidade do conhecimento para que funcionasse como uma mola propulsora, trabalhando a mediunidade, mas com Jesus, para num processo evolutivo mais rápido, tá? E dentro dessa proposta de evolução mais rápida, estaria uma condição de ele instruir e, por tabela, instruir os espíritos. A coisa era gigantesca, e é gigantesca os ensinos dados pelo Cristo sobre o comando desse apóstolo que é Kardec para explicar toda a dinâmica. E ainda por mais, explicar aos espíritas o mecanismo de funcionamento para que ele instruísse os seus companheiros, os seus comparsas, de encarnações sucessivas, de erros cometidos por nós mesmos. E nessa sequência, caberia agora ao Espiritismo, bem compreendido, entendido, ele equilibrar aquilo que é preciso, que está falando a lição, que é preciso. Ele não está falando que nós não temos que nos usar as coisas materiais, mas buscar o equilíbrio. E nós espíritas vamos compreender quando lemos as vicissitudes da vida, a parábola dos talentos, a condição que várias partes do Evangelho está nos dizendo, há um desequilíbrio do espírito, tá? E é por isso que precisamos equilibrar. Precisamos nos educar. E foi nessa parte que é dado àqueles que buscam o estudo esclarecer os irmãos que estão do outro lado acerca da situação que eles estão inseridos. Aí nós vamos voltar lá naquela parte da parábola do rico e do pobre. E o que o rico faz quando ele enxerga? Pede a Deus para que mande a terra e fale para os encarnados acerca da situação que estamos inseridos. Isso está no Evangelho. E quando nós estudamos a doutrina espírita, nós vamos compreender. E o Dalmo veio.
nós viemos, né? E aí, eu quero isso, quero aquilo, e nós precisamos de tão pouco para viver, mas ainda nos desgastamos em buscar os prazeres da matéria, em querer isso e querer aquilo, sendo que o mínimo seria o necessário para que eu pudesse viver. E Jesus, ele nos condena por isso? Não, não nos condena. Tá? Por quê? Muitos de nós que estamos hoje encarnados, fomos os espíritos que estavam do outro lado, como tá os outros agora, nos olhando e prestando atenção no que eu estou falando, querendo saber. Eles nos intuem, eles agem sobre nós, e Kardec também foi fazer isso, explicar qual a relação e o mecanismo que há, que ponte que há, qual a relação do espírito desencarnado sobre nós. Aí Kardec foi lá e fez a pergunta: qual a ação de vocês sobre nós? Muito mais do que vocês imaginam. Somos nós que vos dirigimos. Pronto. Um ponto. E eu já fui com outras perguntas em cima. Que eu queria saber, mas por que isso? Eu precisava agora voltar, que eu estava num planeta de provas e expiação, que eu precisava entender os infortúnios ocultos, que eu precisava entender qual a finalidade dos escândalos. E aí Jesus vai esclarecendo e Kardec vai explicando. E tudo quando se fala de escândalo é uma ação do espírito em conformidade ou muitas vezes contrário ao seu gosto e tendência, que vai trazer um certo desconforto. E a ação é negativa em cima daquilo. E aí vem o reflexo. Mas não foi só isso, não. Um espírito veio e falou um dia para mim, falou, ó, eu vou te falar uma coisa, quem bate esquece, mas quem apanha. Quando ele falou isso, foi quando dá um start na minha cabeça, e aí eu fui entender o que ele queria dizer. Essa relação, para quem estuda as obras de André Luiz, que são justamente as partes que nós vimos o doutor Isaías comentando numa palestra, que o próprio Cristo falava para o André, tira isso, tira isso, tira isso, tira aquilo, e uma das partes estava essa. Porque agora André Luiz, ele estava dizendo tudo o que era, que estava dentro da doutrina espírita, mas que não era a hora de nós sabermos. Quando o doutor Isaías falou na palestra, eu sabia o que ele estava falando, porque ele voltou na situação onde o próprio Cristo vai e fala, que ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ouvir, de ver, perdão. E dentro dessa questão, traz um rol de perguntas dentro do Livro dos Espíritos, aonde fala que não é dado a todo homem saber. Tá? Existe uma parte no estudo, principalmente naquele, o antecessor entre do Obreiros da Vida Eterna, mas tinha um outro, né? Que Missionários da Luz. Quando eu vi o irmão comentando lá no centro, eu voltei no estudo como se eu tivesse lido e lembrado, mas não falei nada para ele. Porque é um momento, principalmente na reencarnação do Segismundo, que o espírito ele entra em estado de perturbação, retomando todas as encarnações.
E isso, a parte está lá no Evangelho, mas muitas vezes nós nos perdemos e não prestamos atenção, tá? Porque o processo é dos dois lados, quase na mesma faixa. O espírito, quando ele desencarna, ele retoma todas as encarnações. É lá que ele entra em estado de perturbação, ele não consegue firmar, ele não fixa, né? Porque do outro lado é tudo pensamento. Ele pensa, ele já está lá. Na carne, tudo bloqueia, arrebenta no espírito. O espírito atrai espíritos da mesma identidade. Mas no processo reencarnatório, entra agora o espírito também no estado de perturbação para que haja, né, o processo reencarnatório. E ali, no caso, o espírito entra em todo o processo, tá? Aí Alexandre vai, envolve ele de tal forma, os espíritos vêm preparando, né, condensando todo aquele processo reencarnatório para que ele consiga, porque se ele entrasse, se perturbasse demais, apesar que não ia acontecer isso, né? Porque eu li aquele livro e fui, né, buscando as informações, e também em trabalhos mediúnicos, né? Quando o espírito vem, você pensa que ele está naquele estado de perturbação, e ele é um espírito duro, mas na verdade ele está num processo reencarnatório. É preciso que se tenha estudo para entender, porque é isso que a espiritualidade quer, que é aquele que estuda, ele vai para a prática e se une com os mentores espirituais para saber os mecanismos para que ele possa ajudar o plano espiritual. É nesse processo, tá? Então, há dos dois lados. Então, o que acontece? Nós somos espíritos endividados, espíritos, né, que estamos agora numa nova chance e que o espírita sabe que ele não pode perder essa oportunidade. Tá? Ele não pode. E aí, quando nós vamos olhar isso, basta voltar lá. Mas quem é que estão aqui nesse planeta? O Livro dos Médiuns vai trazer todas essas questões. Espíritos que precisam vivenciar essas experiências para retornar um pouquinho melhor. O problema é que quando a gente vem, e a lição está falando, eu venho e me apego às coisas materiais e esqueço de cuidar do espírito. Então, a doutrina espírita traz todo o estudo para que nós possamos, né, nos cuidar e nos orientar em Jesus, compreendê-lo estudando essa doutrina. E, logicamente, foi quando eu fui buscar também no livro do Espírito, mas qual a característica do verdadeiro espírita? É aquele que se esforça, olha o que eu estou falando, para dominar as más tendências. Porque não tem espírita santinho aqui nessa terra. Todos nós estamos suscetíveis aos erros. Todos nós, quando lemos aquela parábola dos talentos, olhem para nós. E olha que ela traz muitas, né? Eu estou falando só de uma parte. A coisa é profunda demais. E para quem estuda Joana de Ângeles, o processo que vem agora, e quando o Joana de Ângeles fala o que está lá no Evangelho, tá? Nas vicissitudes e nos infortúnios ocultos, que não há mais necessidade de sofrimento. Porque os espíritos perguntam para nós assim, né? E se você questionar, pergunta para o espírito se ele quer reencarnar, ele não quer. Porque ele tem ideia desse processo. E muitos deles se comprazem das nossas dificuldades e nos olham como infantilidade, como criança, e sabe das nossas dificuldades, quer também que nós sucumbimos às nossas falhas, aos nossos erros, porque Deus não tem nada a ver com isso, mas nos forneceu mecanismos para que nós desenvolvêssemos nossas inteligências a partir de aprendizados dentro dos erros, para que nós pudéssemos tirar essas sombras que estão dentro de nós. Então, esse mecanismo, quando nós estudamos, está bem claro só dentro do Evangelho. Tá? E aí vocês podem ver que os espíritos vêm, tá? E muitas vezes a gente quer afastar, e na verdade a espiritualidade, de tão devedor que somos,
nos orienta e equilibra também a ação desses espíritos sobre nós. Então, tudo tem o comando de Deus, tudo, sob a orientação de Jesus, o nosso modelo e guia. Nós nunca podemos, tá, nos separar de Jesus. Ele coordena todo o plano espiritual. Todo o plano. Tudo que eu estou falando, tudo que eu estou lendo, né, que eu estou trazendo as informações, a espiritualidade superior está de forma ligando as minhas falas para que esses espíritos que estão nos nossos lares, que estão aqui no meu lar, possam compreender a realidade que nós estamos. Que é isso que Jesus quer. Que é isso que Kardec traz dentro, orientar os espíritos acerca da realidade que estamos inseridos. Tá? E aí, meus irmãos, cada um de nós carregamos o peso de penosas encarnações com situações criadas por nós mesmos e que é preciso agora trabalharmos para que hoje eu seja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É nessa situação que a espiritualidade nos orienta e passe essas informações com muita clareza e firmeza para que oriente esses irmãos que estão do outro lado. E aí nós esquecemos cada vez que a gente lê o Evangelho. Só nesse item ele traz a causa da maioria dos problemas que enfrentamos hoje. E a gente não vê. A gente não vê. A gente esquece. Né, o que falou ontem, eu esqueço também, nem sei, eu falei isso, falei. Mas tudo que nós falamos, gente, está gravado. Está gravado. Para quem estuda a Gênese, vai compreender como que é o mecanismo de funcionamento. O que eu estou falando hoje está certo, que eu estou aqui com 2 computadores, 2 telas, um está gravando, captando, para depois jogar no canal do YouTube, só que no plano espiritual, o duplo etéreo grava tudo que nós falamos. Imagine se eu for estudar agora o perispírito, né, que eu não sei nada, por mais que eu estudo, né? E olha que eu já estudei, e aí vocês vão perceber que o perispírito é o quê? É tipo um gravador que grava todas as existências, está organizada aqui dentro. E é o perispírito que liga o espírito ao corpo físico. E aí nós vamos entender. Agora imagine, tá? Toda a estrutura que foi montada esse planeta, aonde marca, registra tudo que nós falamos. Tudo, gente. Tudo. Tudo que eu estou falando está gravado. Não aqui, né, como eu estou gravando, mas na psicosfera, tá? Tudo. Tá? Eu acho que foi a Thelma falou uma coisa tão bonita na segunda-feira que eu sabia, né, do que ela estava falando, da questão do Divaldo, do médico que estava orientando. Falou, mas eu não estou entendendo. Falou, mas tudo que eu estou falando, que eu estou desenhando aqui, na hora que você for à palestra, o seu espírito gravou tudo. E aí vocês vão ver que a potencialidade do espírito, ela foi condensada dentro de um corpo, tá? Aí vocês vão compreender. Eu não consigo me mexer muito, nós não conseguimos. E aí eu tenho 5 sentidos que perto da potencialidade do espírito não é nada, porque o espírito pode muito, tá?
esses sentidos, não é por isso que nós temos ele, para que ele precisa ser trabalhado. Como que vai se trabalhar? Vamos supor, um músico, para ser um bom músico, ele precisa treinar o ouvido, ouvir a música, para tocar. O poeta precisa escrever, repertoriar o seu conhecimento e assim vai indo. E aí eu vou estudar toda a estrutura reencarnatória. Aí eu vou entender o mundo espiritual, a erraticidade, que é o tempo que o espírito passa do outro lado, e aonde a própria espiritualidade fala que o espírito evolui, tanto na Terra, como também na erraticidade. E aí eu vou entender como funciona toda essa dinâmica. Mas o problema maior que eu vim aqui, eu quis ter posse. Eu quis isso, quis aquilo, nós não queremos isso e aquilo. E isso é a causa de todas as nossas vivências, né, que vêm de passados escabrosos, de guerras, de poder, de querer, aonde o Evangelho traz tudo isso escrito para nós. E aí o Espírito, quando nos ouve falando do Evangelho explicado, ele entra em desespero. E muitos falam assim, será que eu vou ter chance de ser ajudado? Vai, porque nós fomos. O obsessor de ontem está aqui encarnado. E diante do Evangelho, querendo mudar o seu comportamento para voltar para o outro lado e não ser mais obsessor. Perguntaram para a Nete Guimarães, por que você estuda? Por que eu... Ela pegou isso, eu estudo porque eu não quero ser obsessor. Ela mesmo falou. Para vocês entenderem essa dinâmica de como funciona, tá? Então vamos lá agora para o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, gente, ele está falando uma outra parte bem interessante. E nós vimos a parte, né, dos efeitos físicos, né? Não sei se vocês lembram das questões materiais. Eu cheguei a ver quando criança, eu me assustei, né, eu não entendia o que era aquilo, nem minha mãe, nem meu pai, né, eles se revoltavam, porque a gente não entendia. Eu vi meus avós falando, eu vi minha mãe contando as histórias, né? Ela sempre contava aquilo, mas aconteceu mesmo porque os irmãos dela falavam, e depois, quando criança, me casei, meu pai era médium, nós não sabíamos como funcionava aquilo, e aconteceu muitos fatos estranhos dentro da minha casa, envolvia questões de efeito físico, mas eu não sabia o que era. Eu tinha 8 anos, 9 anos, e minha mãe muito menos. Eu fui descobrir com 26 anos que eu fui compreender tudo aquilo que estava inserido nas nossas vidas e o porquê. Né? Eu fui encontrando respostas, foram perguntas que eu fazia para os textos, não fazia para ninguém. Porque Kardec, ele codifica a doutrina, gente, ele fala assim, como que o Dalmo vai ler isso aqui há 200 anos depois? Como que ele vai fazer essa leitura aqui? Tá? Ele já sabia disso. Porque o Cristo estava junto, a Pleiade Espírito estava junto com ele. E ele, da inteligência dele, ele sabia que o Dalmo ia ler isso aqui e ia entender, mas outros não. Tá? E aí, o que fizeram? Pegaram o Livro dos Médiuns, o Pentateuco, e praticamente colocaram de um lado. Tanto é, não sei se vocês perceberam, a Federação Espírita está numa luta de mais de, eu acho que uns 10 anos atrás, eu via, para que as casas espíritas voltassem a estudar o Pentateuco. Voltassem. E eu estudo desde quando eu me encontrei o Espiritismo, eu não paro dentro do Livro dos Médiuns.
do Livro dos Espíritos, da Gênesis, sempre estudando, nunca parei. E quando a gente olha isso, é como que a gente se compreenda, porque a primeira parte, assim, que a gente vai ver, todos nós somos médios, todos. Todos nós, mas em graus diferentes. E vocês vão perceber agora que quando eu estudo o Livro dos Médiuns, eu preciso estudar a minha mediunidade, eu preciso, porque a Federação Espírita faz o quê? Conforme não só dos livros, mas quando ocorre, tá? Mediunidades que precisam ser estudadas, trabalhadas, eles vão, tá? Tomam conhecimento e começam a relatar. As federações espíritas, quem vê, não sei se eu estudei aquele Arlírio da Federação Espírita do Mato Grosso, o homem não tem freio na língua. O homem fala. E eles, se vocês pegarem no YouTube, tem todo um estudo dele que eu já estudei, junto com ele. Ele estuda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, ele bate em cima e ele fala, vocês não sabem da barbaridade que está tendo. As pessoas precisam se esclarecer acerca disso. Porque senão a gente fica na superficialidade do espiritismo. Nós não podemos. E ele me chama a atenção constantemente com relação a essa responsabilidade. Tá? A essa responsabilidade. E eu sou pego, tá? Muitas vezes eu vejo, eu fico ali e muitas vezes falo, meu Deus, por quê? Mas eu quero falar e muitas vezes eu não falo. E eu apanho, tá? Aí por isso que nós já estamos aqui, eu acho que 6 anos no estudo, e aqui é meu espaço, eu falo com relação a isso. E dentro dessa questão, vocês vão ver agora, na 161, que ele vai falar os médios involuntários ou naturais. São aqueles cuja influência se exerce a seu mau grado. Nenhuma consciência tem o poder que possui e muitas vezes os que de anormal se passa em torno deles não se lhe afigura de modo algum extraordinário. Não é. Quando a gente lê essa parte, só nesse item, o Dalmo na outra encarnação, vocês não têm ideia do que eu fiz e do que eu fui. Aí o que Jesus fez? O que Deus fez? Falou, não, o Dalmo agora vai reencarnar e ele será um instrumento da espiritualidade para avisar a responsabilidade que eu entreguei na mão de Kardec aos espíritas. Quando eu estudei essa parte, em 1987, a pergunta que eu fiz foi o seguinte: há grupos fechados de estudo da doutrina espírita que não têm condição de entender isso? Sim. Há grupo, gente, que nós não podemos entrar, porque o grau de estudo é tão alto acerca disso, que o Emmanuel só falou assim para o Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Eu não queria estar na pele do Chico, porque ele avisou e foi com clareza. E o Livro dos Médiuns vem trazer a responsabilidade. E muita. Tá? Então, o espiritismo não tem nada de extraordinário, mas tem ali uma grande responsabilidade de esclarecimento acerca da realidade e da proposta de trabalho do Cristo, que coordena toda essa trajetória dos espíritos que estão aqui nesse planeta e de todos os planetas que estão nessa Via Láctea. Tá?
Aí vamos indo. Isso faz parte deles exatamente como se dá com as pessoas que, sem se suspeitarem, são dotados de dupla vista. Que eles veem, né, têm as suas percepções, mas também não se ligam isso. Foi o que acontecia comigo. Tá? Eu não aceitava, gente. Tá? Eu não aceitava quando os espíritos vinham e dava cada burdoada que eu olhava assim, eu não conseguia andar na rua, eu não conseguia, eu ficava que nem louco. Tá? Fui parar lá no Norberto, fiquei 1 hora conversando com o Norberto Vicente. O Norberto foi e rasgou o verbo para mim. Vou te falar uma coisa, você é médium. E aí, quando ele falou isso, eu, corri. Aí fui parar em outro céu bem pequenininho. E aí já estava preparado um médium que eu sabia que ia me direcionar. E esse direcionamento aí foi que eu fui estudando e eu não parei de estudar. E fui assustando. Teve partes que houve um desespero da minha parte, em choro, que eu não conseguia segurar. Quando eu confrontava e não sabia de onde vinha, eu falava, por que eu sei de tudo isso? Eu fui descobrir conforme eu ia aprofundando, e aí eu fui saber que de outra encarnação eu já sabia de tudo isso e que agora eu tinha que passar a instrução acerca da realidade. Mas vamos continuar. São muito dignos de observação esses indivíduos e ninguém deva descuidar-se de recolher e estudar os fatos desse gênero. Gente, na minha época, que eu comecei a estudar, hoje os fenômenos mediúnicos acontecem em todo lugar. Mas quando nós saíamos, né, a gente tinha grupos, né, já estava tudo idoso, e eu estava ali no meio e eu via cada coisa que eu ficava olhando, mas também os médiuns sabiam que não podia fazer nada. Nós íamos ali fazer a leitura do Evangelho, comunicação jamais, né? Passávamos a instrução e eu fui compreendendo que aquele espírito a quem nós íamos ajudar, ele precisava se instruir acerca da situação. Olha o que eu estou falando. Se o encarnado se instrui, o que vai acontecer com os espíritos? Ele evolui. Só que não tinha jeito, e como hoje verbalizamos isso, e ele não entende. Até ontem falei pro Lucimar que o espírito ele é danado, né? Eu falei desse jeito para ele, falou, Lucimar, funciona assim. O espírito é tão danado que ele, quando ele vê que a coisa aperta, ele corre para dentro do centro. Melhorou, pum, ele sobe. E é nesse vínculo que vai. Mas nós, a proposta da doutrina espírita é para que nós nos instruamos acerca da realidade que nós estamos inseridos e que nós buscássemos o equilíbrio. Então, entender o que o Emmanuel estava falando para o Chico e o que a Joana de Ângeles estava falando para o Divaldo. E aí a gente vai vendo, tá? E aí por isso que ele fala dessas observações que eu preciso estudar essas mediunidades, que eu preciso entender e trabalhando ela conforme o espírito vai tendo conhecimento, essa mediunidade, ela vai ser o que, gente? Educada. Então, mediunidade não se desenvolve, não se educa. É o conhecer. O conhecer. E aonde está toda essa explicação? No Pentateuco, tá? Nas obras básicas, os pilares da doutrina espírita. Aí a gente vê assim, olha só, gente, nós temos que construir uma casa sobre a rocha, não é? Como que eu vou
me solidificar, compreender essa doutrina, se eu não buscar quem? Kardec. Aonde está o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese? Primeiro, o que é o Espiritismo? Tá? E aí eu vou desenvolvendo essa fé raciocinada, compreendendo. E aí vocês vão entender, conforme eu estudo, como que os espíritos estão do outro lado. Tá? O outro lado é um vespeiro. Mas, então quantas reencarnações ele falou? Se eu duvidar, eu vou precisar de mais umas 1000, mas eu tive umas 600 aí, aonde aquela parte que era para mim fazer certo, eu fui fazendo tudo errado. Fazendo coisas, né? E que eu venho agora. Aí você vai entender, que é outra forma que eu queria entender, viu, gente? Eu vou falando para vocês que foi pergunta em cima de pergunta em cima do texto. Né? Eu via companheiros que desencarnavam, ia para o outro lado e falava, ele continua trabalhando, mas como que a espiritualidade trabalha? E aí que eu fui compreender que o espírito que desencarna, ele não teve, se eu desencarnar hoje, eu não tive só essa existência. Eu tive essa existência para ser trabalhada. Aí eu volto para o plano espiritual. Quantas existências eu tive e quantas eu fiz de coisa? Então eu preciso me equilibrar. Então olha aquela parte do evangelho que nós acabamos de ler e olha a responsabilidade que nós temos hoje de trabalho mediúnico, de estudo, tá? É a mesma coisa, vocês estão achando que eu estou falando para vocês, eu estou falando primeiro que é para mim, tá? Ó, para vocês entenderem de como funciona essa dinâmica. A coisa vai longe, gente. Quando eu falar assustadora, é a coisa mais linda, aonde eu tenho que ter aquela disciplina que o Emmanuel falou pro Chico. Mas é muita, viu, gente? Não é pouca, não. Porque o Chico não era qualquer um, não. Os espíritos falavam, eu dou risada umas coisas que falavam, os espíritos chegavam e falavam, ó, nós já tentamos tudo quanto é jeito de derrubar esse Chico, mas nós não conseguimos. Esse daí nós não conseguimos derrubar, mas o Dalmo consegue. Tem muito que aprender ainda. Eu preciso de muitas encarnações. Eu preciso estudar de como funciona. Então, a mediunidade não tem nada de extraordinário. Então, ele fala que eu preciso analisar e estudar mais, né, de compreender esses mecanismos. Então, ninguém deve descuidar de recolher e estudar os fatos desse gênero que lhe segue ao conhecimento. E são muitos casos, tá? Que eu preciso fazer as observações necessárias com isso. E no centro espírita chegam muitos irmãos que sentam ali e nós não sabemos de nada. Não sabemos de nada. Mas Jesus, Deus sabe e atende de acordo com o seu merecimento. Mas uma das partes mais bonitas, não esquenta disso que eu estou falando não, viu, gente? Uma das coisas mais bonitas que eu vi de tudo que eu estudei, que eu não sei nada, ame a Deus de acordo com o seu entendimento. Tá? E a gente precisa respeitar isso. Principalmente os espíritos que estão do outro lado. Que o tormento, tá? A dor de dente que nós sentimos aqui, que é terrível, aquele cálculo renal, que a gente vê que é a pior dor, a dor do espírito do outro lado é pior do que isso, é uma dor moral. Que é preciso agora que o espírito tenha compreensão do espírito imortal que teve a sua chance, como nós estamos tendo, e não cumprimos. E aí o Cristo fala, haverá prantos e ranger do dente. Prantos e ranger dos dentes.
E aí eu preciso fazer toda uma reflexão do Evangelho, parábola dos talentos, os infortúnios ocultos, as vicissitudes, a parábola do rico e do pobre, e vai indo, para a gente compreender a situação que nós estamos. Manifestam em todas as idades e frequentemente em crianças ainda muito novas, tá? Tal faculdade não constitui em si mesmo indícios de um estado patológico, porquanto não é incompatível com a saúde perfeita. Se sofre aquele que a possui, esse sofrimento é devido a uma causa estranha. Que causa estranha é essa? É preciso estudá-la, é preciso ter o bom senso, é preciso ter o cuidado, é preciso analisarmos, tá? Donde se segue que os meios terapêuticos são impotentes para fazê-lo desaparecer. Em alguns casos, podem ser consequentes de uma certa fraqueza orgânica. Então, de 200 anos para trás, se a gente que estuda um pouco vai ver ali que veio Jung, né? Veio a psicologia, né? Veio Freud, e veio a neurociência vindo, e aí a própria espiritualidade, Jesus que comanda, começou a descoberta pela ciência de remédios, né, que iriam aumentar e, logicamente, dar condição de potencializar dentro do nosso organismo o desenvolvimento para fortalecer. E aí, fortalecer a nossa psique, tá? E que era preciso junto, né, com a parte espiritual. E hoje tem aqueles, né, a gente não pode, e é um fato. Nós temos a ciência da Terra e temos a espiritualidade. Eu preciso cuidar do espírito e nós precisamos cuidar da matéria. Então, isso Jesus foi instrumentalizando de tal forma que um se completa com o outro. E vocês podem ver que a ciência e a religião estão caminhando junto, tá? Continuando. Não seria, pois, razoável tirar dela um motivo de inquietação do ponto de vista higiênico. Só poderia acarretar inconvenientes se aquele que a possui abusasse dela, depois de se haver tornado médium facultativo, por que então se verificaria nele uma emissão demasiada, abundante de fluido vital e, por conseguinte, o enfraquecimento dos órgãos? A coisa é forte aqui, né, gente? Chegou ali num ponto, tá? Para vocês verem do mecanismo da parte fluídica, tá? Aonde influencia na perda de fluido vital. E aí demanda muito estudo, porque o fluido vital emana da onde? De Deus. Aonde comanda tudo no nosso organismo. E quando nós usamos esse fluido demasiadamente, de forma equivocada, focando em outra situação que não leva a nada, vai haver o quê? Um enfraquecimento dos órgãos. Mas a coisa aí é muito mais, vai muito mais além, tá? Principalmente o médium precisa muito estudar essa questão dos fluidos para entender como funciona essa dinâmica, tá? E isso só no livro dos médios avisando, gente. Só do livro dos médios avisando dessa questão, tá? Aí depois a gente não vai para 162, não, porque essa parte aqui,
né? Tem muita gente que eu vejo falar assim, pô, né, precisa trabalhar, senão fica doente. E daí também, se você for trabalhar de forma equivocada, se não tiver compreensão, a coisa vai ficar pior. Se não tiver orientação, se não tiver consciência da realidade, do que é mediunidade, do que é fluido, do que é entrar em contato com espíritos demasiadamente desequilibrados, você vai contaminar toda a estrutura fluida e se levar a arrumar uma confusão danada. Daí cada um de nós tiramos conclusões acerca do que está aqui no livro dos médiuns. Não sou eu, não. Tá? Só esse último pedaço aí dá para a gente ler e buscar informação. Aí a coisa vai ficar mais séria e aí demanda, falou, mas o que ele está falando ali? E por que essas pessoas falam que tem que trabalhar? Tá? E olha que eu questionei muitos médiuns. Porque eu estudava e eu queria perguntar. E eu perguntava, viu, gente? Eu não tinha freio na boca, não. Eu questionava muita coisa. E eles me respondiam. Não vou falar aqui, mas uma hora eu vou falar com relação a isso. A coisa é muito séria. Quanto mais eu estudo, mais preocupado eu fico. E não é à toa que eu estou falando, não. A Federação Espírita Brasileira, tá, pede que voltem, que retomem as obras básicas para que construa a casa sobre a rocha. E a nossa rocha, gente, é Jesus. E eu, se eu não estudar Kardec, eu não compreendo Jesus. Mediunidade com segurança. Jesus à nossa frente e Kardec nos orientando. Sem isso, nada feito. Que nós voltemos o nosso pensamento, continuamos com firmeza no Mestre Jesus, que nos orienta há séculos, que nos acompanham, que nos envolve a todo momento. Pedimos a Ele que envolva todos os espíritos que estão nos nossos lares e que precisam ser orientados acerca das realidades que estão inseridos. Porque muitos deles não sabem. Muitos deles falam, eu quero dividir. Ele não sabe a dor que eu estou. E essas dores impactam não só nas nossas vidas, na parte física, mas envolve na parte material, trazendo para nós desconforto. Mas Jesus, o nosso mestre, trabalha incansavelmente nos orientando, nos pedindo que tenhamos fé em Deus e que buscamos em Jesus o nosso modelo e guia para transformar os nossos corações de almas endividadas com a justiça divina. O Cristo nos ampara todos os dias. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga. Obrigado, Deus, por mais esse dia de estudo, nos orientando, nos envolvendo, trazendo a paz que tanto Cristo nos falou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.